Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O que você acha de montar uma câmara de arbitragem? Esse é o assunto de hoje. Tenho sido muito consultado sobre o assunto e vou falar a minha reflexão sobre ele. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Abrir uma câmara de arbitragem tem sido uma dúvida recorrente. Muitos advogados, empresários pensam seriamente nessa possibilidade, têm ouvido falar cada vez mais sobre o assunto mediação e arbitragem e, naturalmente, enxergam nessa área a perspectiva de ser um bom negócio, mas tem uma série de dúvidas sobre o assunto e eu tenho sido consultado frequentemente para dar a minha opinião sobre isso. Claro, sou um pouco suspeito, preciso dizer a verdade. Suspeito por quê? Porque eu amo arbitragem, eu amo mediação e estou atuando nessa área já há bastante tempo e naturalmente que, por gostar tanto da área, tenho um olhar um tanto quanto tendencioso para dizer que é um bom negócio. Mas eu não tenho dúvida de dizer é sim um bom negócio. Mas você sabe perfeitamente que qualquer negócio pode ser bom ou ruim, a depender da energia, do amor, do investimento que você vai fazer, do tempo que você vai dedicar, e você pode fazer disso um grande negócio e prospectar resultados interessantes, naturalmente crescer e se desenvolver. Assim como pode ser um péssimo negócio você acumular e amargar prejuízos em decorrência de tomar decisões erradas, de ter uma gestão ineficiente, de fazer planejamento inadequado ou de nem fazer planejamento e até mesmo de viver um momento que não seja muito propício àquele mundo de negócio, àquela área de negócio. Claro que situações como essa podem levar a pessoa a amargar sérios prejuízos. Bom, então o que eu poderia dizer é que quando nós nos referimos à mediação e arbitragem, a gente pode dizer com muita naturalidade e tranquilidade: estamos vivendo o momento arbitragem. Sim, o nosso programa e o nome do nosso programa reflete isso. Momento arbitragem, porque a arbitragem tem crescido substancialmente no Brasil e no mundo. Tem adquirido uma maturidade muito importante, uma maturidade jurídica, uma maturidade de negócios e uma maturidade de oportunidades. E é exatamente por isso que a gente pode dizer que esse é o momento arbitragem, porque não só pelo que a lei de arbitragem já representa, mas pelo que ela aponta no horizonte como perspectivas de negócio, sim, é um bom negócio uma câmara de arbitragem. Mas, claro, volto a dizer, precisa de fazer planejamento, precisa de tomar decisões certas, precisa de ter uma gestão atenta, interessada e eficiente, para que naturalmente isso não resulte em um resultado insatisfatório, mas sim em resultados promissores e novos investimentos e naturalmente no crescimento e desenvolvimento desse negócio. E quando a gente fala que a arbitragem pode ser um grande negócio, as pessoas podem dizer, mas espera aí, como a arbitragem pode ser um grande negócio? A arbitragem não é uma forma de resolver conflitos e você pode explorar isso pela iniciativa privada e fazer disso um negócio? Sim, claro, é uma prestação de serviço, pode perfeitamente ser olhada com esse enfoque de negócio. Não o negócio sobre o conteúdo da arbitragem, o que vai ser decidido. Evidentemente que não, porque a arbitragem não é venal. A arbitragem, a conclusão da arbitragem tem que ser técnica, tem que ser feito com isenção, com imparcialidade, por aqueles árbitros que forem escolhidos para decidir o conflito. Mas, para a exploração disso como um serviço, em que você cria uma marca, você cria um procedimento, você cria uma identidade corporativa, você cria uma credibilidade e um conceito no mercado e naturalmente atrai para essa Câmara, para essa instituição, o olhar e o interesse das empresas de que venham indicar a Câmara para resolver conflitos sobre os quais venham se envolver no futuro,
evidentemente que isso é um negócio e vai gerar a remuneração, tanto dos profissionais que vão atuar, dos árbitros ou mediadores, quanto da Câmara, dos serviços da Câmara, como a administração desse conflito, né? Por receber esse conflito, por conduzir o procedimento, por arquivar e oferecer todas as condições para que o procedimento possa se desenvolver e, naturalmente, por ter a tutela e o registro do arquivamento e da gestão desse conflito. Claro que sempre sendo a solução dada pelos mediadores e árbitros que venham atuar na medida da composição pelos mediadores, na medida da solução e decisão dada pelos árbitros, conforme for a escolha definida do procedimento adotado. Então, uma Câmara de Arbitragem e Mediação é sim um bom negócio. Mas você precisa, antes disso, decidir uma série de coisas quando você pensar em montar uma Câmara de Arbitragem. Você precisa decidir a área que você pretende atuar, a área de negócios que você pretende atuar, um nicho de negócio. Você precisa decidir qual é o porte dos negócios que você pretende atuar, se são pequenos conflitos, se são médios conflitos, se são grandes conflitos, porque essas decisões estratégicas, elas vêm antecipadamente. Primeiro, decidir a área de negócio, porque dependendo da área de negócio, você vai fazer uma Câmara setorial, uma Câmara que vai definir uma expertise e, naturalmente, definindo essa expertise, você vai prospectar essa área de negócio para que você venha a captar futuros conflitos para serem resolvidos pela Câmara nesse segmento específico. Você precisa também formar um corpo de profissionais que vai atuar na sua Câmara, que tenham formação, qualificação, prestígio e conceito no mercado naquele segmento de negócio. Você também precisa definir o porte do negócio. O porte do negócio porque isso implicará em saber a maneira de abordar, a melhor forma de comunicação, a melhor forma de aproximação, naturalmente de formar o conjunto de profissionais que vai atuar na sua Câmara para saber o nível de qualificação, o nível de conceito e credibilidade que esses profissionais têm no mercado, para saber se são profissionais muito qualificados ou profissionais bem qualificados, mas que não têm ainda grande marca, grande expressão no mercado, porque isso vai implicar em diferentes remunerações. Então, saber o porte do negócio significa alinhar toda a estrutura de serviço que você vai oferecer para aqueles usuários que venham utilizar, de maneira a ter identidade com o tamanho desse conflito, identidade com o tipo de conflito, identidade com a área de conflito, para que assim elas se sintam estimuladas e interessadas em escolher aquela Câmara de Arbitragem. Você precisa alinhar o preço dos serviços. Quanto será cobrado, as taxas que a Câmara vai cobrar, quanto será cobrado pelos honorários dos profissionais, e os profissionais, dependendo do nível dos profissionais, esses honorários têm que ser compatíveis para remunerar de maneira satisfatória, justa, equilibrada e interessar esses profissionais se atuarem, aceitarem uma demanda na Câmara, eles têm que ser bem remunerados. E, naturalmente, se é um profissional de muito gabarito, de muito prestígio, já de grande experiência, ele vai querer receber um valor mais elevado e os honorários têm que ser compatíveis com isso. Se são grandes conflitos que você vai atuar, existe espaço para remunerar de maneira mais elevada esses profissionais. Então você pode ter profissionais mais qualificados, você pode ter preços um pouco mais elevados e compatíveis com os grandes conflitos. Da mesma maneira, se o segmento de negócio que você quer atuar são pequenos conflitos, não adianta você querer colocar um grande nome ou grandes nomes como árbitros ou mediadores, grandes estrelas, que naturalmente querem receber um valor mais alto, porque construíram uma carreira, uma marca pessoal que justifica uma remuneração mais alta, mas eles querem receber um valor mais alto. E esse valor mais alto não é compatível com os pequenos conflitos, que não têm condições, compatibilidade de pagar valores altos para serem resolvidos se o valor é de pequena monta sobre a disputa que está sendo apresentada à Câmara para ser resolvida. Então, claro,
O alinhamento de perfil de profissionais, de perfil de preços, de expertise e credibilidade é que vai permitir a viabilidade e sucesso, de mais ou menos sucesso, na Câmara de Arbitragem que você vai criar. Então, isso é absolutamente indispensável no planejamento. Você visualizar onde você quer chegar, visualizar o tipo de público que você quer alcançar, visualizar a área, visualizar o porte do negócio que você quer alcançar e, naturalmente, alinhar tudo isso. E eu posso dizer para você com muita tranquilidade, atender pequenos conflitos não significa alguma coisa que até muita gente pensa que é assim, não significa que não seja um bom negócio. Pode ser um grande negócio. A diferença é que você terá que ter um grande número de pequenos conflitos para justificar todo o investimento que você vai fazer. Mas você tem, sob o ponto de vista do mercado, você tem muito maior quantidade de pequenos conflitos do que de grandes conflitos. Então, prospectar pequenos conflitos pode ser mais fácil do que prospectar grandes conflitos. Então, em termos de quantidade de demandas, é mais fácil conseguir muitas demandas de pequenos conflitos do que muitas demandas de grandes conflitos. Então, nessa proporção é que você vai encontrar o ponto de equilíbrio. Se você quer atuar com pequenos conflitos, você tem que ter um grande volume de demandas para poder justificar o investimento que você vai fazer e tornar a sua Câmara rentável e ser um bom negócio. Se você quer atuar com grandes conflitos, aí talvez o perfil exatamente de prospecção seja uma coisa muito selecionada, que cobra um pouco mais caro, mas que tem grandes demandas, que vai poder dar uma atenção ímpar, singular para cada demanda, e naturalmente o ponto de equilíbrio vai vir de remunerações mais altas decorrente de grandes conflitos. Então, os dois negócios são viáveis, o do pequeno e do grande conflito pode se justificar. Claro que a gente pode dizer da experiência que se tem até hoje no desenvolvimento da arbitragem no Brasil. E a gente não tem números assim tão extraordinários para apresentar que pudesse falar, olha, está aqui um exemplo maravilhoso de um grande sucesso em arbitragem. As grandes câmaras que tem no Brasil hoje, basicamente se situam em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Claro que com algumas experiências bem-sucedidas também em outros lugares, mas de maior concentração são nessas três praças. E nessas três praças o que se visualiza são demandas de maior complexidade, de valores mais elevados que conseguiram carrear para essas câmaras terem sucesso. Então, o que se tem de experiência acumulada é de grandes conflitos, médios e grandes conflitos sendo resolvidos por arbitragem e, naturalmente, ainda sem uma experiência acumulada tão significativa em resolução por pequenos conflitos. Os exemplos vitoriosos que nós temos de câmaras bem-sucedidas em pequenos conflitos estão mais situados em Santa Catarina, e a FECEMA pode falar um pouco dessa experiência, depois vocês consultem o site da FECEMA, que lá tem câmaras que têm um bom sucesso, um resultado bem interessante, trabalhando com o perfil de pequenos conflitos. Porém, essa realidade tende a mudar rapidamente, ter uma prospecção transformadora em muito pouco tempo. Por quê? Vamos a um ponto bem importante. Porque a nossa lei de arbitragem a lei de arbitragem atual prevê a possibilidade de arbitragem em direitos disponíveis e prevê a possibilidade de arbitragem em contratos de adesão, desde que feitas algumas ressalvas importantes. Porém, o Código de Defesa do Consumidor atual entende abusiva a cláusula de arbitragem imposta no contrato de adesão para o consumidor. E aí, diante dessa situação, que foi resolvida no sentido de valer a regra do Código de Defesa do Consumidor, não se prospectou muito a arbitragem em pequenos conflitos, porque os pequenos conflitos, em geral, estão mais relacionados às relações de consumo. E
Logo, se era abusiva a cláusula nos contratos de adesão, as pessoas não se sentiram animadas, os empresários não se sentiram animados de incluir essa cláusula nos contratos de adesão. Porém, foi aprovado agora um projeto de lei 7.108 na Câmara dos Deputados, 7.108 de 2014 na Câmara dos Deputados, já tinha sido aprovado no Senado. Ele vai voltar para o Senado apenas para discutir uma emenda que foi aprovada na Câmara, que não tem a ver com esse ponto que a gente vai falar agora, ou seja, nesse ponto está resolvido, projeto aprovado nas duas casas legislativas e tende a se transformar em lei ainda em 2014, que contempla a possibilidade da arbitragem nas relações de consumo e assim viabiliza que se possa incluir nos contratos de adesão a cláusula compromissória da arbitragem. Isso significa dizer que poderá ter arbitragem nas relações de consumo. Já poderia existir antes, só que naturalmente não poderia ter no contrato de adesão essa cláusula. Agora, com o projeto aprovado, que tende a se transformar em lei muito rapidamente, poderá ter a cláusula compromissória nos contratos de adesão. A diferença e a garantia que o consumidor tem é que dependerá da iniciativa dele. Mas isso multiplica muito a possibilidade de que a arbitragem aconteça nas relações de consumo. Porque na medida que os grandes varejistas, as grandes empresas que têm vendas em massa e que naturalmente vêm incluir a previsão da arbitragem nos seus contratos, na medida em que elas incluam, o consumidor terá o direito de escolher se quer ir para a arbitragem ou se não quer ir para a arbitragem, apesar de estar escrito no seu contrato. Mas se ele escolher e ele se sentirá incentivado a escolher, porque já consta do seu contrato, então já estará aceita a arbitragem por aquela empresa. Logo ele poderá ir para a Câmara de Arbitragem e resolver o conflito lá. Isso é uma grande vantagem também para o consumidor pela velocidade que tem. E é muito provável que grandes redes varejistas, que grandes empresas que têm vendas para o consumidor venham a pactuar com câmaras de arbitragem a previsão de que elas arquem com o ônus dessa arbitragem. Naturalmente, levando para o consumidor uma simplicidade e uma demanda até sem custo para ele, pelo menos inicialmente sem custo para ele. Então, é uma perspectiva promissora que faz vislumbrar num horizonte muito próximo que a arbitragem vai criar um ambiente propício para se desenvolver para os pequenos conflitos. Então, para aqueles que pretendem visualizar a criação de uma Câmara de Arbitragem, podem considerar isso como uma perspectiva interessante, porque o espaço para se desenvolver em soluções de arbitragem para pequenos conflitos tende a aumentar substancialmente com esse novo projeto de lei. Além disso, também nesse projeto foi aprovado a possibilidade de solução para os dissídios individuais trabalhistas envolvendo cargos de alta gestão. E mais à frente é possível que essa discussão avance para pegar dissídios individuais sobre todos os cargos, na medida em que as pessoas que não têm cargos de alta gestão manifestem contrariedade em não ter acesso a essa forma de solução, porque a lei restringiu a ele esse acesso, e venham a articular, a veicular o argumento de que é inconstitucional e inadequado restringir o acesso a uma forma de solução se ele foi garantido a pessoas que gozam de uma outra posição funcional em cargos de alta gestão. Então, a perspectiva de que isso se abra para todos os dissídios individuais também é bem interessante, e isso foi aprovado também sem ressalvas nesse novo projeto. Então, o espaço para o desenvolvimento da arbitragem de pequenos conflitos é muito bom. Agora, deslocando um pouco para a arbitragem de grandes conflitos. Claro que a arbitragem de grandes conflitos, esse espaço já existe e tem sido utilizado largamente pela arbitragem. Mas isso pode se espalhar geograficamente por todo o Brasil. Sair apenas desse eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte e ter
entendeu? Uma pulverização pelo Brasil inteiro, porque grandes negócios acontecem em todo o Brasil, não apenas nessas 3 grandes capitais, mas em todo o país tem grandes negócios acontecendo, empresas funcionando com grande potencial de produzir grandes demandas lá na frente em todos os estados brasileiros. Então é perfeitamente possível visualizar que, na medida em que cresça a cultura, que difunda a marca e a seriedade e a credibilidade daquela instituição dentro da sua área, ela venha a conquistar a confiança da sociedade, venha a conquistar a confiança dos advogados daquela região e, naturalmente, dos empresários e, por conseguinte, venha a captar demandas interessantes também. Então, a possibilidade de pegar grandes demandas Brasil afora é cada vez maior, porque a arbitragem vem ganhando espaço na confiança do cidadão brasileiro, dos empresários e dos advogados. Haja vista, fundamentalmente, que a OAB, o Conselho Federal, através da Comissão Especial de Conciliação, Mediação e Arbitragem, a CENCA, presidida pelo Dr. Aldemar, tem feito um trabalho empreendedor e pioneiro no sentido de aproximar os advogados da mediação e da arbitragem, das formas alternativas de resolver conflitos. Então ele está multiplicando essa informação. Ele e todas as comissões de mediação e arbitragem Brasil afora, das subseções e das seccionais da OAB, como é o caso aqui de Brasília, da qual eu participo, presidido pela doutora Fabiola Orlando, e que efetivamente tem feito um trabalho de aproximação com os advogados, de multiplicação dessa informação, e esse trabalho de aproximação faz com que os advogados passem a enxergar a mediação e a arbitragem como algo sério e importante, que deve ser levado em consideração, incluído no seu rol de serviço e, naturalmente, levado essa mensagem para os seus clientes também. Então, é crescente e eu diria, não retrocede mais o desenvolvimento da mediação e arbitragem no Brasil. Chegou para ficar, está ficando, está crescendo, está se desenvolvendo. Então, Brasil afora, isso tende a acontecer exatamente por ser um espaço pioneiro. Agora, no encontro que vai ter em outubro, do Encontro Nacional de Advogados, esse tema vai estar presente nessa conferência dos advogados, e eu tenho certeza que ali vai multiplicar ainda mais essa informação, aproximando cada vez mais a classe da advocacia das formas alternativas de resolver conflitos, entre as quais a mediação e a arbitragem, o que abre uma perspectiva de negócio muito interessante para quem quer desenvolver uma câmara de arbitragem. E aí tem uma outra novidade importante que está aí no horizonte, foi aprovado nesse projeto de lei 7.108/2014, já pelo Senado e pela Câmara. Vai ser discutida apenas uma emenda agora, que foi aprovado pela Câmara, vai ser discutido pelo Senado, mas que não altera substancialmente. O que importa é que poderá ter arbitragem nos contratos administrativos envolvendo a administração pública, direta e indireta. E isso significa, Brasil afora, todos os municípios brasileiros poderão resolver a arbitragem. Outro horizonte maravilhoso para quem quer investir em mediação e arbitragem. Então, as perspectivas são muito, muito promissoras. E eu diria para você, pense com muita seriedade nesse assunto. Se você pretende investir em um negócio, esse é um negócio interessante. Claro que no passado recente algumas câmaras foram criadas e não conseguiram sucesso, e até nem existem mais algumas delas. Mas isso é porque era um momento de desenvolvimento inicial da arbitragem no Brasil. E isso é porque nem sempre as decisões foram certas, o planejamento foi certo. Às vezes a euforia era maior do que o planejamento, o pé no chão, e naturalmente quando se faz assim, às vezes a coisa não acontece da melhor forma. Quero lhe convidar, aproveitar esse espaço para lhe convidar. Agora em agosto, dia 30 de agosto, eu vou fazer um workshop aqui em Brasília, presencial, junto com meu companheiro, um grande consultor de empresas, muito experiente, muito bem sucedido, professor Laurim Martins. E eu vou fazer esse workshop em Brasília, como montar e gerenciar uma câmara de arbitragem. Se você quiser participar, as inscrições já estão abertas, são vagas muito limitadas, e eu vou dar
toda a minha expertise sobre mediação e arbitragem, sobre câmara de arbitragem, sobre toda a criação e desenvolvimento de uma câmara, toda a estrutura jurídica, a estrutura funcional, com a forma mais enxuta possível, mais inteligente para prospectar o desenvolvimento de uma câmara. Toda a expertise que o professor Lauri Martins traz do mundo dos negócios, como fazer o negócio ser bem sucedido. Então a soma dessas duas experiências, desses dois conhecimentos, vão contribuir substancialmente para quem está querendo investir no setor, para quem já está abrindo uma câmara, para quem abriu recentemente uma câmara, ou para quem tem uma câmara e ainda não está conseguindo caminhar de forma bem sucedida, quer novas ideias, quer insights, quer mecanismos e sugestões de como prospectar um negócio, de como gerenciar sua câmara, de como ter toda uma tecnologia por trás que vai proporcionar o bom funcionamento dessa câmara e de naturalmente contar com uma regulação jurídica que venha a incentivar advogados e empresas a poder indicar essa câmara como a sede da resolução dos seus conflitos. Então, se você quiser participar, mande um e-mail para mim solicitando a ficha de inscrição, solicitando os detalhes e as informações sobre esse workshop. Vai ser em Brasília, presencial, 30 de agosto, o dia inteiro. E vai ser um mergulho, uma imersão total no universo da mediação e arbitragem. Pois é, se você gostou do nosso programa Momento Arbitragem de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Se você quiser mais informações, meu e-mail está na sua tela. Faça seus comentários, crítica construtiva, envie suas perguntas e sugestões de pauta. Terei grande prazer de interagir contigo. No mais, até um abraço e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Até o próximo programa, forte abraço para você.